Oi, gente, eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha adolescência. Gente, vocês não têm ideia de como foi a minha adolescência. Foi extraordinária. Primeiro que tudo, que a minha adolescência foi dedicada na casa do Senhor. E segundo, eu era uma pessoa que dedicava muito aos meus estudos. Minha adolescência foi maravilhosa e agora eu vou contar detalhes para vocês. Logo ao completar, tá, gente, 12 anos de idade, eu escrevi a minha primeira composição. Então, foi aí que eu me descobri como compositora, tá? E escrevi a minha primeira composição, intitulada Amigo Verdadeiro. Olha que composição maravilhosa! Falar do nosso amigo verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, essa canção foi a primeira música que eu escrevi. Se você quer este amigo sempre do seu lado, pra mudar de vida, mudar este barco, é só abrir o seu coração. Você vai ver sua vida ficar diferente depois que você abrir sua mente e tomar uma decisão. E daí comecei o processo, né, em andamento para me tornar compositora. Além da composição, na minha adolescência eu era maestrina das crianças, gente. Eu maestrava aqueles hinos, fazia aqueles gestos, né? Desenvolvia todos os gestos dos hinos que seriam colocados nas crianças e daí levava para os ensaios, ensinava todas as crianças a cantar com gestos. Foi maravilhoso esse período, gente. Eu lembro que eu passei de 12 a 15 anos, foram 3 anos sendo maestrina das crianças. Depois eu entreguei essa responsabilidade e assumi a responsabilidade em cantar em eletrônico. Aos 15 anos de idade, eu já comecei cantando em eletrônico, tanto da minha igreja, quanto também de outras igrejas que eu era convidada para cantar. Então, foi uma experiência maravilhosa, onde eu desenvolvi o meu hábito no canto, perdi aquela timidez, que eu ainda era tímida, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu comecei a louvar a Deus aos 4 anos de idade. A primeira oportunidade que eu recebi foi aos 4 anos de idade para cantar em outras igrejas. Daí não parou mais, eu sempre era convidada para cantar. Mas o foco maior foi na minha adolescência, onde, né, minha mãe já me permitia eu sair para adorar, né? Muitas vezes ela não podia me acompanhar, mas eu já adorava em outras igrejas, né? Porque quando eu era menor, criança, eu precisava de ir acompanhada com os meus pais. Mas depois que eu completei, né, meus 15 anos, eu cantava nos eletrônicos e viajava juntamente com o meu irmão, tá? Então a gente ia para várias igrejas, louvava, né, e depois vinha para casa, mas acompanhada com o meu irmão. Já podia ir, né, com ele. Então foi um período onde eu deixei, né, esse pensamento que os jovens de hoje, né, os adolescentes de hoje, frisam às vezes muito em namoro. Mas eu digo para você que é pai e mãe de adolescente, não permita que seu filho namore na adolescência, né? Incentive ele a estudar, incentive ele a se dedicar a alguma, né, habilidade, tanto para tocar violão, quanto uma aula de canto, quanto a leitura da palavra, para que ele desenvolva, né, isso e aprenda a amar a Deus primeiramente, né? Essa é a melhor fase de você introduzir o teu filho a fazer as coisas para Deus, tá? Então não deixe ele disperso só no celular, mas orienta o seu filho a servir na casa do Senhor, porque essa adolescência passa rapidamente. Então, se você não envolver o teu filho, né, a fazer a obra de Deus, tudo isso vai passar e ele não vai ter nenhuma experiência. Então, eu tive experiências maravilhosas. Então eu visitava outras igrejas, foi um período maravilhoso, onde eu participava também de cruzadas evangelísticas. Eu me lembro que eu cantava aqueles hinos Cassiano com muito louvor e outros hinos maravilhosos, né, nas cruzadas.
E foi uma bênção a minha adolescência. Além disso, eu fui professora de escola dominical na sala de pré-adolescente. Fui professora adjunta, né? Sempre ajudava os professores. Então, eu tive também um crescimento enorme, porque ler a lição bíblica, né, nos faz ter um conhecimento da palavra de Deus extraordinário. Então, foi isso que eu me dediquei, né? Me dediquei primeiramente, a estar fazendo a obra do Senhor. Segundo, né, a dedicar o meu tempo em escrever canções, em desenvolver o meu talento como compositora, esse dom maravilhoso que Deus me deu. Então, eu desenvolvi o meu talento, né, escrevendo canções, tá? E foi um processo um pouco lento, porque naquele tempo, na minha adolescência, eu não tinha conhecimento de nada sobre composições, não tinha entendimento de nada, então eu só vim me tornar uma compositora profissional já com uma certa idade avançada, né? Mas foi um período de aprendizado, né? Então, a adolescência é um período onde você está aprendendo várias coisas e se dedicando extraordinariamente a serviço do rei. Então, eu sempre falo para os adolescentes, dediquem a sua vida para Deus, primeiramente. Esse é o momento de você dedicar a sua vida para a casa do Senhor. Porque depois que você completa, né, seus 18 anos, você quer se profissionalizar, você quer casar. E tudo isso, gente, não é que você vai deixar de fazer a obra de Deus quando você casa, quando você tem seus compromissos. Mas esses compromissos, às vezes, né, dificultam você a fazer o trabalho da casa de Deus, né, com mais frequência. É isso que eu falo, tá? Porque no período em que eu era adolescente, eu participava de tudo que acontecia na minha igreja. Se era uma cruzada evangelística, se era um culto ao ar livre, se era para sair ao campo. Eu sempre saía ao campo. Hoje eu não tenho essa liberdade, porque eu cuido do meu lar. A gente tem muitas tarefas, a gente viaja, né, devido a minha carreira como cantora, então a gente nem sempre tem domingos disponíveis para sair ao campo, para estar ativo na obra do Senhor. Então o que eu falo é isso, é você ser ativo na sua adolescência, fazer a obra do Senhor, se dedicar, né? Dedicar o seu tempo para Deus, para quando você começar a trabalhar, que há um tempo para tudo, né? Que você vai se privar de muitas coisas, né, até mesmo para ir para uma oração para a mocidade, né, tem muitos jovens que já não vão porque trabalham, largam tarde e tal. Então, o ideal é para você que é adolescente fazer isso. A minha adolescência foi toda na casa do Senhor. Aos 17 anos, eu finalizei os meus estudos, me formando em magistério, embora não quis seguir essa profissão. Ensinei por um período de 1 ano, né, a uma classe de adultos, mas não quis dar segmento nessa carreira, nessa profissão como professor. Mas acho lindo quem assume essa profissão, tá, gente? Não discrimino quem assume. É porque eu quis realmente me dedicar à carreira da música, me tornando compositora profissional. Mas para quem segue, né, essa linha de professor também é importante para quem é professor. Eu parabenizo quem tem garra, quem tem força para assumir essa profissão. Então, por isso que eu digo a vocês, se você é adolescente, quer assumir uma profissão lá na frente, então estude. Os estudos é o melhor caminho para você ser um ótimo profissional em qualquer profissão que você escolher, gente. Foi assim a minha adolescência, foi voltada na casa do Senhor e também aos estudos. Então, é isso que eu deixo para você que é adolescente, né? Essa observação. Na sua adolescência, não perca tempo com namorico, com ficar com fulano, ficar com cicrano, não. Comece a servir na obra de Deus e também a estudar, porque do seu futuro cuidará o Senhor. Então, que Deus vos abençoe. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque tá chegando clipes novos, inéditos aqui em nosso canal. Se você também ainda não assistiu nenhum dos nossos clipes, tá aqui, ó, gente,
vão lá na playlist de clipes oficiais e assistam, porque tá de bênção. Um clipe mais lindo do que outro, então vão lá. Bom, e por fim, até os próximos vídeos, se Deus assim, gente, nos permitir.